Nesse vídeo iremos contar a história de um dos maiores e mais importantes impérios da história. Um império que existiu por mais de 600 anos e que por séculos foi uma ameaça para a Europa e para a cultura ocidental. A história do Império Otomano. Seja bem-vindo ao meu vídeo. E no meu vídeo sobre a Guerra de Inverno, eu pedi para vocês escolherem qual vai ser o próximo vídeo. E a maioria escolheu a história do Império Otomano. Então aqui está. E já vou avisar uma coisa. Como a história desse império durou mais de 600 anos, eu obviamente não vou contar a história inteira. E só vou falar as partes importantes para vocês saberem como foi esse império. Então esse é o Império Otomano. Para entendermos como nasceu esse império, precisamos entender um pouco da história do Oriente Médio, mas especificamente a Anatólia. Mais ou menos no ano 1025, a Anatólia pertencia ao Império Bizantino. Esse império era considerado o Império Romano do Oriente, mas quando essa região estava sob domínio bizantino, os povos daquela região odiavam aquele império. Então, com o passar dos anos, praticamente toda a Anatólia saiu do domínio bizantino, e no Oriente Médio surgiu um grande reino conhecido como Sultanato de Rum, e esse era o principal reino do Oriente Médio na Anatólia. E esse sultanato começou a entrar em decadência, e até o ano de 1300 esse reino caiu. E quando os bizantinos perderam a Anatólia, eles queriam fazer de tudo para reconquistar a região, e com a queda do Sultanato de Rum surgiram vários reinos pequenos e pequenas tribos na região, e uma dessas tribos se destacou. Era uma tribo nômade que eu não sei dizer o nome, mas enfim, essa tribo acabou se instalando na península da Anatólia, e lá eles estavam vivendo tranquilamente até que o líder dessa tribo morreu. Quem se tornou o novo líder da tribo foi um cara chamado Osman. E quando Osman se tornou o novo líder da tribo, ele estava lá liderando sua tribo, até que Osman teve um sonho. Nesse sonho, Osman sonhou com uma árvore gigantesca, e essa árvore era tão colossal que as raízes dessa árvore se estendiam por baixo da terra de pelo menos 3 continentes. E essa árvore na cabeça de Osman representava o império, e Osman então viu isso como uma profecia. Então quando ele viu isso, Osman mobilizou o seu povo para construir seu império. Então depois disso, os caquis se moveram para a cidade de Suguti, e tomaram o local, e assim Osman fundou o Emirado dos Otomanos, em 1299, também conhecido como Império Otomano, sendo Osman seu primeiro sultão. E para quem não sabe, otomano vem de Osman. Osman fez algumas conquistas para conseguir expandir seu novo império. Os bizantinos não ficaram felizes com o surgimento do Império Otomano, eles ficaram ameaçados. Então os bizantinos pensaram que seria fácil dominar os turcos, e iniciam a Batalha de Balfeil, onde os otomanos vencem. Essa foi a primeira guerra que os otomanos travaram contra os bizantinos, e Osman, se mostrando um ótimo militar, ele faz várias campanhas militares para expandir seu império. E Osman não só lutou contra os bizantinos, ele conquistou vários povos da Anatólia com o objetivo de unificar a Anatólia. Durante seu reinado, Osman, além de conquistar vastos territórios, ele também criou o millet. Esse millet foram algumas leis que Osman criou com o objetivo de colocar os povos do império com os mesmos direitos de religião e cultura. Osman era tão amado pelo seu povo que existe um ditado turco muito famoso: ele podia ser tão bom quanto Osman. Esse era o ditado usado pelos turcos. Quando Osman conquistou a cidade de Bursa, ele morreu depois de um tempo, e quem assumiu o seu lugar foi Orcano I. Em 1324, Orcano conquistou a cidade de Bursa depois que Osman. Na verdade, quem conquistou a cidade foi Osman, mas Orcano deu o golpe final para a conquista da cidade. A cidade de Bursa se tornou a nova capital do império. Com a queda de Bursa, o Império Bizantino perdeu boa parte do seu domínio da Anatólia. Orcano iniciou muitas conquistas de territórios, mas de resto o reinado dele foi mais de algumas conquistas de território, e enfrentando algumas batalhas contra os bizantinos. No finalzinho de sua vida, Orcano conquistou até mesmo alguns territórios no sul da Europa, e depois disso ele morreu em 1362, e seu sucessor foi Murad I.
O reinado desse cara não foi diferente. Ele lutou contra o Império Bizantino e fez algumas conquistas de território. Mas esse sultão fez algo diferente. Ele não só expandiu o território otomano no Oriente Médio, ele queria se expandir pela Europa. E então ele travou guerras contra os bizantinos, e também fez um novo inimigo, a Sérvia. Naquela época Sérvia também foi um império, e a Sérvia tinha controle dos Balcãs. Então Murad olhou para a Sérvia e disse: kkkkkkkk, essa Sérvia é muito trouxa. E assim ele invade o Império Sérvio, iniciando a Batalha do Kosovo. Essa batalha é muito desconhecida, e não se sabe muito sobre ela, mas essa batalha destruiu o exército dos dois lados, e ainda por cima o sultão morreu na batalha. Mesmo com a morte dele os otomanos venceram, e os territórios do Kosovo e outros principados sérvios se tornaram vassalos do Império Otomano. Essa batalha, por mais que tenha sido vencida pelos otomanos, foi um desastre, porque o exército otomano foi muito destruído, e o Império Otomano ganhou mais um inimigo, a Sérvia. Depois de derrotar os sérvios na Batalha de Maričić e na Batalha do Kosovo, muitos países europeus começaram a sentir a ameaça do Império Otomano. Então esses países resolveram atacar os turcos, começando assim a Batalha de Nicópolis, em 1396. Também conhecido como a Última Cruzada, vários países se juntaram nessa guerra. São tantos países que eu não vou dizer todos, mas mesmo assim os turcos conseguiram barrar os europeus, e depois os otomanos se expandem um pouco mais. E depois os bizantinos começaram a ficar muito preocupados com os otomanos, já que a qualquer momento os turcos poderiam invadir seu território e tomar o que sobrou do Império Bizantino, já que os otomanos pegaram praticamente todos os territórios que eram do Império Bizantino, e os bizantinos estavam encurralados em Constantinopla. Porém os bizantinos ficaram levemente aliviados com o que havia acontecido. E você deve estar se perguntando, o que aconteceu para os bizantinos ficarem aliviados? Bem, o que acontece aqui na Ásia Central, um cara chamado Tamerlão resolveu criar o seu próprio império. E ele criou o Império Timúrida. E o Império Timúrida foi um império muito sangrento que fez várias coisas sanguinárias com os povos dominados. E Tamerlão expandiu seu império pela Ásia Central e também havia chegado no Oriente Médio. E quando ele chegou no Oriente Médio ele decidiu por invadir e dominar a Anatólia. Com isso os otomanos ficaram muito assustados, e então viram que seu império estava ameaçado e que seriam mortos pelo exército do Tamerlão. A situação estava tão séria que o sultão turco Bajazet I fez as pazes com a Sérvia e fez com que ela se aliasse com os turcos para impedir o avanço de Tamerlão. Os sérvios aceitaram, e todo mundo estava com medo do Império Timúrida. Essa foi uma das poucas vezes que um país europeu se alia a um país islâmico para impedir o avanço de uma ameaça maior. Enquanto isso os bizantinos viram tudo comendo pipoca, e assim Tamerlão invade o Império Otomano, começando mais uma batalha, a Batalha de Ankara, onde os sérvios e otomanos lutaram contra Tamerlão e seu exército. Essa Batalha de Ankara vocês podem assistir. E mesmo com a ajuda dos sérvios, os otomanos perdem, e no meio da batalha o sultão turco Bajazet I foi capturado pelos soldados timúridas, e depois ele morreu de desgosto na prisão. E essa derrota foi um dos maiores desastres da história do Império Otomano, porque depois que o sultão foi feito prisioneiro aconteceu o que ficou conhecido como Interregno Otomano. Basicamente foi quando Maomé I se tornou o novo sultão depois que Bajazet foi capturado. Só que os seus irmãos começaram a reclamar o trono do Império entre si, e eles pensavam diferente. E no final das contas o Império Otomano entrou em guerra civil, onde os filhos do Bajazet disputaram o trono. Essa ficou também conhecida como Guerra Civil Otomana. Porém no final quem ganhou a guerra foi o exército de Maomé I, e ele conseguiu derrotar seus irmãos e reunir o império sob seu comando. Mas nem tudo são flores.
Todas essas guerras e invasões levaram a maior potência islâmica da época a ficar muito ruim economicamente e politicamente, tanto que os otomanos até desistiram de invadir o resto do Império Bizantino. Os bizantinos ficaram muito felizes com tudo isso que aconteceu, mas depois de um tempo os otomanos se recuperaram. E depois os próximos anos do Império Otomano foi tentando recuperar a sua economia e o que tinha sido perdido por causa da Guerra Civil, e os otomanos se expandem um pouquinho mais. E nessa chegamos em 1453. Nesse ano o Império Otomano finalmente resolveu eliminar o seu maior inimigo no período da Idade Média, o Império Bizantino, e os otomanos no comando de Maomé II, decidem fazer um plano para invadir e conquistar a cidade de Constantinopla. Essa cidade é o último refúgio do Império Bizantino, e com isso o exército islâmico chega perto da cidade, e acontece a batalha nas muralhas da cidade onde os turcos tentam invadir as muralhas de Constantinopla, mas as muralhas resistem. Mas aí algum idiota deixou uma porta semi-aberta, e assim os turcos invadem e conquistam a cidade e o imperador bizantino morreu na batalha, e os otomanos finalmente conquistaram o Império Bizantino. Esse foi o fim do Império Bizantino, e o fim do Império Romano Oriental, já que os bizantinos não se consideram gregos e sim romanos. Os otomanos mataram os cidadãos da cidade e repovoaram ela com pessoas turcas, e a cidade se tornou a nova capital do Império Otomano. Essa ficou conhecida como a Queda de Constantinopla, a batalha que pôs fim ao Império Bizantino e pôs fim à Idade Média para os turcos. Então essa é a parte 1 do vídeo do Império Otomano. Aguardem a parte 2 porque esse vídeo não contou nem metade da história, mas apenas o início do Império Otomano, na época da Idade Média. Então no próximo vídeo vamos tentar contar o resto da história. Talvez tenha até uma parte 3, mas enfim, torçam para que eu não tenha que fazer uma parte 3. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe. Obrigado por assistir o vídeo. Aqui no Circo do Fuxiquinho é o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? Oi? Oi! Eu tô chorando de rir, eu tô chorando.